Olá, queridos. Estamos aqui, eu e o Glênio, mais uma vez para convidar vocês a participar dos estudos que são realizados aqui na Colina da Graça, todas as terças-feiras, às 20 horas, né, Glênio? Tem sido momentos muito preciosos. Para mim. Nessa desconstrução do modelo religioso, que é pesado, e na construção daquela realidade espiritual que é o Evangelho, eu tenho sido tremendamente impactado com a palavra de Deus e eu convido a você para estar com a gente nesse processo que tem sido benéfico para muitos e certamente para você será uma oportunidade muito preciosa. Desconstruindo a religião. Convide seus amigos, seus parentes, as pessoas a quem você ama. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Colina da Graça Plena. Um grande abraço a todos. A gente não tem segurança nesse mundo, né? Mesmo num avião novo, com toda a tecnologia, qualquer errinho é fatal, ou qualquer outro interesse pode levar uma vida com tantos sonhos. Nenhum lugar, de fato, neste mundo é seguro. Nem no espaço, e nem aqui na Terra, nós temos qualquer lugar que nos seja realmente seguro. A não ser no esconderijo do Altíssimo. Porque no esconderijo do Altíssimo, ainda que os reveses venham sobre nós, não há nada fora da agenda de Deus. Todos os dias, quando eu me acordo, eu tenho o privilégio de dizer: esse é o dia, Senhor, Maranata. Mas me dá a condição de vivê-lo na expectativa de que, se o Senhor voltar hoje, está ótimo. O Salmo 91, ele é exatamente um lugar de moradia. É um lugar onde nós podemos encontrar o nosso endereço. Outro dia eu fui assim, intuitivamente levado a colocar o meu endereço na ficha do hotel. Porque lá tinha meu nome. Eles sempre me perguntam qual é a sua profissão. Eu ando, ultimamente, não tenho colocado mais pastor. Eu tenho colocado agricultor.
plantador de semente. E eu intuitivamente coloquei, aonde é a sua morada? Eu disse, Salmo 91. Eles não levam aquilo em conta, porque aquilo é só uma formalidade. Mas se um deles um dia for olhar onde é que está a minha morada, é no esconderijo do Altíssimo. Porque eu moro aqui em Londrina provisoriamente. Tenho ali no Jardim da Saudade um jazigo de família que foi comprado alguns anos atrás. Se o corpo passar antes do Senhor voltar, tem um lugar uma cama para dormir lá enquanto eu espero por Ele. Mas minha morada, eu ainda estava falando isso para o Senhor hoje, a minha morada é nas entranhas eternas do Cordeiro, no esconderijo do Altíssimo. Espero que nós acabemos hoje. O Salmo, vamos ler o Salmo todo, Dodô, que, sabe, Bíblia a gente não lê para dizer quantas vezes eu li. Eu outro dia fui me perguntar quantas vezes eu já li a Bíblia, de capa a capa. E enquanto eu estava fazendo essa conta, o Espírito me corrigiu para que eu não tivesse essa preocupação de quantas vezes. O pai do Dodô, eu tive o privilégio de conhecê-lo, o Sr. José. Esse homem lia, ele uma vez me disse assim, que ele já tinha lido a Bíblia 78 vezes. George Miller, eu li na biografia que ele leu 100 vezes de joelho e 100 vezes não de joelho. E no fim da vida perguntaram para ele o que ele mais gostaria de ter. Ele disse, eu gostaria de conhecer a palavra de Deus. Então, não é quantas vezes nós lemos, nem o tanto que a gente lê, mas é o quanto o Espírito Santo nos revela da sua palavra para os nossos corações. Lógico que você deve comer a Bíblia como quem come uma boa picanha ou um bom pão, e mastigá-la e degustar. E é muito bom a gente gastar mais tempo no que é eterno do que naquilo que é provisório. Alguém me disse assim, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu digo, eu também não. Mas nós temos alguém que sabe explicar. E quem explica é o Espírito Santo. Então nós precisamos depender dele. E aí a gente vai para ele e diz assim, o que o senhor quis dizer com isso? Às vezes ele leva alguns anos para nos explicar. Porque ele quer que a gente fique confiando no que ele vai fazer. E não simplesmente nas explicações. Eu estou dando essa resposta porque tem algumas pessoas que estão preocupadas com certas questões da Bíblia e querem respostas da Bíblia para as suas indagações. E às vezes Deus não vai dar resposta. Mesmo porque tem coisas que foram reveladas e outras coisas que ele não pretende revelar, tem um texto lá que diz que as coisas reveladas pertencem a nós e à nossa geração, mas as não reveladas pertencem a Deus, e às vezes Ele não quer contar para nós, e nem a gente precisa saber. O que eu preciso saber de fato, sabe o que é qual é o caminho. E esse caminho é que é ótimo para a gente saber. Todo lê, por favor. Bota fogo ali naquele... Não, ainda não puseram fogo lá, a gente tem que ter
é que às vezes os sistemas aí, eles têm dificuldade de saber. É aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Alô? Não tem fogo nenhum. Então vamos botar aqui para todo mundo ler. Aí todos nós vamos ler juntos, não tem problema. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Mas quando eu fiquei maior, penso agora de maneira diferente de menino. Vamos ver. Tem lá fogo no outro? Mesmo sem fogo, Leodoro. É o que habita é aqui. Vamos juntos? 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. O verso 14, 15 e 16 é Deus falando conosco. No verso 14, ele começa a contar para nós os segredos da sua intimidade para com aquele que foi levado para o centro do seu amor, porque a mim se apegou com amor. Aí ele vai citar uma série de manifestações da sua natureza amorosa em benefício daqueles que puseram no Senhor o seu amor. Primeiro, o Senhor, nós vimos no último domingo, Ele nos amou primeiro, para que nós o amássemos como consequência. Nós o amamos porque Ele nos amou. O nosso amor é responsivo. O amor de Deus, ele é
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele é direcionado. Deus nos amou. Nós vimos domingo passado que esta é a causa da redenção. Não é outra realidade senão o próprio amor de Deus. E Ele nos ama porque Ele é amor. Não porque em nós haja alguma qualidade. Na minha família, nós temos um WhatsApp, que a gente comunica. E eles botam algumas coisas muito interessantes de conversa familiar. E um dos meus sobrinhos colocou um retrato de uma moça feíssima. Ela é tão feia que a feiura fugia dela. E então diz que essa moça perguntou ao padre: Padre, eu posso ter relação antes do casamento? É possível? É pecado, padre? Ele disse: não, minha filha, é milagre. Esse é o mundo que corresponde às coisas. A gente gosta do que é gostável, ama o que é amável. O primeiro fruto do pecado era um fruto agradável aos olhos, bom para se comer e desejável para dar entendimento. Você vê que são qualidades. Mas por que Deus me ama? Qual a motivação de Deus para me amar? O que está por trás do seu amor? Se nós entrarmos para esse aspecto do mérito, nós vamos criar um sistema adoecedor que vai trazer orgulho da nossa parte em vermos o lado positivo, que a gente acha que foi por isso que Deus me amou, ou então vamos nos sentir deprimidos se não virmos quais foram os motivos por que Ele nos amou. Então, queridos, aquele que habita na intimidade com o Altíssimo, mediante a comunhão no esconderijo, e esse esconderijo de Deus para mim, nós já vimos isso, esta é a mensagem número 40 do Salmo 91, então já vimos isso para trás, em algum ponto dele, de que Deus nos esconde com Cristo, em Cristo. Nós estamos ocultados dentro de uma cápsula. E esta cápsula que nos oculta é Cristo. Isso está lá em Colossenses capítulo 3, o lugar de proteção. Eu já contei aqui no passado, uma vez, um neto de um pastor, ele até foi membro desta igreja, esse pastor, e esse menino andou se chafurdando na droga e também no campo do esoterismo e das forças malignas. E um dia ele marcou para nós conversarmos, e enquanto nós estávamos conversando, uma entidade dos poderes dos cosmocrátares apossou-se dele e ele correu para cima de mim. Eu estava sentado e ele colocou as duas mãos ao redor do meu pescoço, como querendo me sufocar, e ele não conseguia colocar a mão em cima, ele olhava e gritava com aqueles olhos esbugalhados: eu não posso porque tem sangue. Como tem sangue? Que
Por que eu não posso? Porque tem sangue. Lógico que tem sangue. O sangue ficou aqui como testemunho de um sacrifício eterno sobre a terra. E lá no livro de Apocalipse diz assim, e eles o venceram, isto é, venceram a serpente, o antigo dragão, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O que ele via que eu não via naquele momento? No mundo espiritual ele estava vendo uma proteção onde eu estava. Eu estou encapsulado dentro de uma identidade eterna promovida por Deus, que é Cristo Jesus. E você que crê nele, você está nesse lugar. Proteção não é porque você é membro da igreja batista, ou da igreja presbiteriana, ou porque você foi batizado nas águas, ou porque você teve esta ou aquela informação, ou porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Nada disso. Você é porque Deus escolheu em Cristo colocar a vida de Cristo em você. E aí você está guardado eternamente. Ainda que provisoriamente, neste mundo, você possa passar por problemas, por dificuldades. Um dia, uma senhora que foi membro aqui da nossa igreja, chegou e disse, o que aquela família deve ter feito para estar sofrendo tanto? E ela estava muito horrorizada porque a família estava passando por grandes provações. E eu tive que fazer a pergunta ao contrário, o que será que nós fizemos que não estamos passando por tanta dificuldade? Para dar um susto. Porque nós achamos que estar em Cristo é ser vacinado contra problemas deste mundo. Estar em Cristo é ser vacinado para ter vida eterna e mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não ter medo algum, porque Deus está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Nós não fomos colocados dentro de uma redoma anti-sofrimento. Nós fomos colocados dentro de Cristo, que ainda que passemos por vales difíceis, o Senhor disse, eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda que você não tenha segurança em nada, a minha segurança sou eu garanto, eu venci o mundo. E vocês vão ter vitórias, não porque vocês são exímios oradores, ou porque vocês sabem lutar como Davi contra o Golias. Eu tenho uma amiga muito preciosa, possivelmente ela esteja até ouvindo essa pregação, ela mora em Curitiba, a Lígia, ela teve uma experiência muito marcante com o Senhor, ela escreve muito bem, muito bem. Outro dia ela escreveu um artigo que me encheu o coração, ela mostrando essa luta que existe entre essa teologia da prosperidade, que às vezes nós queremos ser Davi contra os Golias. Golias pode ser uma doença, pode ser um problema da família, então nós enchemos o embornal com as pedras e pegamos as fundas e começamos a atacar na cabeça dos Golias. Ela disse, vocês estão esquecendo que o Golias é Cristo. Perdão, que o Davi é Cristo. E ele já venceu os Golias lá na cruz do Calvário. Ele já demoveu todas estas coisas. E ainda que nós tenhamos que passar por certa dificuldade, nós somos o Israel. Nós não somos Davi, nós somos Israel. Israel festejou a vitória de Davi contra o Golias. Eu não sou expert em lutas, eu sou simplesmente um adorador daquele que venceu e que vence. E aqui neste lugar eu encontro Deus sendo fiel a Ele mesmo para nos levar ao descanso
daquele lugar seguro. Pode deixar o texto aqui, por favor. Outra vez a gente vai voltar a ele. Ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É o primeiro a primeira das bênçãos é a libertação. Eu o livrarei. Gente que não é livre não é cristã. Que não foi libertado não conhece a fé cristã. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Ele disse, eu o livrarei. Alguém outro dia chegou para mim e disse, Glênio, eu sou uma pessoa viciada em baralho. O que você acha? Eu digo, eu vou lhe contar a minha experiência, que eu também já fui viciado em baralho. E eu fui expert em baralho. Eu jogava muito bem, com modéstias à parte. E um dia, eu tinha um baralho que um amigo que veio veio do Japão, ele era o que é o oposto de aeromoça, o que é? Comissário. Ele era comissário de bordo da Varig. Jaime Milton Matzenbach. Falava não sei quantas línguas. O Jaime me trouxe um baralho de seda chinesa. Na época, custava $1.500, $2.000. Me deu de presente. Eu tinha um cuidado com aquele baralho. O bicho era uma coisa fantástica. E eu jogava canastra e essas coisas de... Não há dinheiro. Mas era bom, gostava de fazer. E um dia eu estava lá naquela... Como é que chama isso? Eu ando esquecendo muito, não sei se... Dos funcionários da prefeitura, Joaquim. AFML. É do Iges e eu sentados jogando contra dois mais. E eu peguei o baralho e fiz assim. Quando eu soltei o dedo assim, os adversários disseram, pastor. E eu fiz... Parecia um croupier. Quando eu terminei de dar aquelas cartas, Deus disse, ótimo testemunho. Aqui dentro. Ninguém viu. Terminamos de fazer aquela partida. Saí dali, Senhor, dá-me graça para nunca mais pegar um baralho. Cheguei em casa, morava na Rua Santos, peguei aquele baralho lindo que eu tinha, joguei bastante álcool nele, molhei todo e adorei ao Senhor. Porque o baralho foi feito na Idade Média, ele tem todo um processo anticristo. Se você quiser ler sobre esse assunto, não podia gaste tempo e você vai descobrir o que é isso. É matar o tempo. E a Bíblia diz, você tem que remir o tempo. Gente gasta tempo jogando baralho para se entreter. E não gasta meia hora para ficar com a palavra para se enriquecer. Eu disse, eu posso contar só minha experiência e posso dizer para você que o Senhor liberta. E Ele liberta mesmo. Nem de brincadeira, essas mãos que estão aqui, pegam num baralho para utilizar-se dele. Não condeno ninguém. Vai tratar isso com Deus. Veja se Deus vai aprovar o seu tempo gasto de modo inútil. Não usamos nenhum método de legalismo. Eu tenho sobrinhos que jogam de vez em
quando nós estamos, tio, vem jogar aqui. Eu digo, já passou meu tempo, meu filho. Eu quero gastar meu tempo hoje com coisas, o tempo está rápido e eu estou ficando velho, com alguma coisa que seja útil. E além do, ele vai me livrar. E ele disse que vai me colocar, vou poluei a salvo. Porque conhece o meu nome. Eu vou te deixar fora desses troços que você faz apenas para manter o seu sangue correndo nas veias, porque você não tem confiança em mim. Você quer fazer essas coisas? Faça. Aí no verso seguinte ele vai dizer também, ele me invocará. Eu o livrei, eu o salvei, eu coloquei num lugar seguro, ele vai me invocar. Ele vai me chamar, invocar. Eu sempre fico invocado com alguns grupos que tentam fazer que invocação é dizer, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Invocar não é simplesmente pronunciar, é chamar para dentro. Invocar é chamar para intimidade. Ele me invocará e eu lhe responderei. E sabe uma coisa? Na sua angústia eu estarei com ele, e ainda ele coloca de novo, e livrá-lo-ei, e o glorificarei. Eu faço isto por causa do meu nome que está em você. Eu coloquei meu nome em você. Eu não quero que meu nome seja enxovalhado. E se você não quiser essa postura minha, você vai depois aprender de alguma maneira, mas não tão boa na sua vida, que há coisas melhores que a gente precisa saber discernir. A minha esposa está tratando com o Vides sobre essa questão do discernimento. O que eu chamaria o príncipe dos dons espirituais. Se há um dom que alguém precisa, Senhor, exerce esse dom em mim, para eu discernir o que é um brilhante de primeira e um brilhante com jaça. Tem brilhantes que são tão falsos. Eles são fabricados. Eu me lembro do tio do Serginho, irmão Miguel Bugakov. Uma vez alguém estava com um brilhante e perguntou para ele, ele botou o brilhante assim na testa, e depois de colocar na testa, ele olhou e disse, não, esse brilhante não é legítimo, esse brilhante é falso, ele é fabricado, ele é feito numa máquina. Eu fiquei impressionado, ele disse, ele não tem a condição de reter o calor. Tem gente que parece que é brilhante, feito na cruz, mas não foi feito na cruz. Foi feito em alguma oficina de alguém por aí. Parece ser daqueles que vão ocupar o lugar no céu, mas eles não habitam no esconderijo do Altíssimo. Eles estão ainda só nessa aparência. Deus é fiel a Ele mesmo, não a mim. Nós corrigimos um dia em público, eu levei umas lambadas, mas eu prefiro fazer isso assim de modo educado. Aquele hino lindíssimo, fiel Senhor, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Ele é fiel a Ele. A fidelidade de Deus não está voltada a mim, está voltada ao seu próprio nome.
porque Ele é fiel a Ele mesmo, eu posso saber que eu não vou ser jogado fora. Porque Deus não muda, Ele não tem variação. Ele vai nos colocar num lugar de segurança, num lugar de proteção, num lugar de intimidade. E então minhas orações podem ter certeza de que elas vão ser respondidas. Aquele que habita na intimidade do Altíssimo, mediante a comunhão do esconderijo, vai experimentar uma oração vital. Eu hoje de manhã fiz uma sugestão, e vou então falar com os pastores e depois de nós aprendermos a orar, porque eu não sei orar, mas a Bíblia dá algumas lições de oração, como se deve orar, como se ora, para a gente começar a ver aqueles que pelo Espírito vão ser movidos a aprender a orar. Nós somos repetitivos, nós somos cheios de conversas e pouca oração, pouca intimidade. Mas ele fala sobre essas pessoas que vão aprender, ele diz assim, ele vai me invocar e eu vou respondê-lo. Eu quis fazer uma comparação das minhas orações feitas e das respostas, e fiquei muito triste, porque George Miller, das mais de 50.000 orações que ele fez, ele só viu uma que ele não viu respondida antes da sua morte. E 65% das suas orações foram respondidas ou no mesmo dia ou na mesma semana. Por que será? Uma das coisas claras é que George Miller nunca pedia nada para ele. Ele pedia segundo a vontade de Deus. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto de 1 João, capítulo 5, versículos 13 e 14. 1 a João. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos ler o verso 15 também. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos voltar para o 14 e fazer a ligação com o 15. Esta é a confiança que temos para com Ele. Para com o Pai, para com o Filho, para com o Espírito Santo, para com a Trindade, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que que Deus não responde muitas das nossas orações? Porque nós não oramos segundo a vontade de Deus. Nós queremos resolver os nossos problemas. E o verso seguinte diz que e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não é que obteremos, é que obtemos, está no presente. Também Jesus falou-nos em João 15,
versículo 7, Jesus está falando uma coisa ali sobre habitação, relacionamento, permanência, estar nele. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tem uma condicionalzinha, esta palavra permanecer também é traduzida como habitar, menor. Se você habitar em mim, se você morar em mim, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você pode me pedir o que você quiser. E eu vou responder. Uma das questões básicas que nós precisamos aprender é saber qual é a vontade do Senhor. Alguns homens de Deus que nos ensinam a orar, e eu tenho um deles que tem me ajudado, que chama E.M. Bounds, um pastor metodista do século XIX e XX, início do século XX. Ele fala sobre buscar compreender qual é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz, não sejam nécios ou tolos ou idiotas, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, sobre qualquer assunto. E no momento que você encontrar-se com esta vontade do Senhor, seja através da sua palavra, seja através do Espírito Santo falando ao seu coração, pode orar. Porque você está habitando na intimidade e você vai ter a oração respondida. As pessoas neste mundo podem morar ou nos barracos do corpo, que é o nosso corpo, é barraco, e esse barraco é barraco de medo. Eu tenho medo, porque Deus pode não estar fazendo o que eu quero. Eu tenho insegurança, e se amanhã eu estou dentro de um avião e o avião cai? Eu não sei do meu futuro, mas eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, e eu quero viver nesse sentido de que o meu lar é dentro da vontade de Deus. Não nas taperas do mérito, mas do amor louco de Deus por mim, incondicional. E que eu posso falar com ele sobre estes assuntos que são do seu interesse. Deus também nos concederá a sua proteção. Eu comecei a observar aqui 4 coisas que ele disse que ele faria. Ele disse, eu colocarei num alto refúgio, que é a presença de Cristo. Não existe lugar mais alto do que está em Cristo Jesus. A presença de Cristo é o meu alto refúgio, é o meu abrigo, é minha proteção, de proporção eterna. Abrigado estou do temor do mal, sim guardado pela fé do meu Jesus, em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor real. Ele em seu poder me sustenta e me segura. Aonde você está, ninguém pode fazer absolutamente nada contra você, sem a permissão divina. E se fizer, porque Deus quis que fosse assim. Soberania absoluta de Deus. Este lugar é alto demais, é um lugar seguro. Aquela irmã chega em casa, ela percebe que a luz estava acesa. Ela tinha deixado, saiu de manhã, enfermeira de um hospital lá no Rio de Janeiro,
sempre cuidadosa de deixar a luz apagada, a luz estava acesa. E quando abre a porta, percebe logo que tinha uma porção de coisas espalhadas pelo canto, já juntas. Ela fecha a porta, já encontrou um revólver apontando a cabeça, disse, e fica quietinha. Nesse momento, alguém lhe falou ao coração, dizendo, não temas, eu estou contigo. Ela virou e disse, rapaz, com a naturalidade de alguém que não estava acontecendo nada. Eu vou fazer minha janta. Se você quiser esperar, não vem com história para cá não, que eu sei como é que você quer fazer comigo e telefonar para a polícia para vir me prender. Eu disse, não, pode ficar tranquilo. Aqui não entra a polícia. Eu estou com uma fome tremenda e eu vou fazer minha janta e se você quiser esperar, espera. Se você não quiser, a porta está aí aberta, você vai, leva tudo, porque eu não tenho nada neste mundo, é meu. Eu sou apenas uma mordomo do Senhor Jesus Cristo. Aí o ladrão ficou assustado com aquilo. Uma pessoa tranquila, e ela foi para a cozinha e começou a conversar com ele. E ele ficou na porta de revólver, apontado para ela, e ela fazendo o bife, pegando o arroz que estava lá dentro, esquentando, cortando cebola e fazendo as coisas, e falando lá e conversando com ele, e ele ali. Aí ela sentou à mesa e disse, aqui está seu prato, vamos sentar aqui. O ladrão sentou e ela fez uma oração. E a sua oração simplesinha, como uma oração de todo filho. Pai, obrigado por esse ladrão. Ele hoje veio aqui porque ele está precisando comer, ele está precisando do Senhor, ele está precisando da tua graça. E eu te dou graças por essa comida, em nome de Jesus, amém. Qualquer coisa assim, bem simplesinho. O ladrão botou o revólver em cima, conversaram, tal. No final, ele disse assim, estou indo. Ela disse, não, você não vai embora agora não. Nós precisamos ver mais sobre o Senhor Jesus. Ela disse, não, o que eu já vi hoje aqui foi suficiente. Moça, esse amor me constrangeu. Eu estou te roubando e você está preparando jantar para mim? Bem, a história que eu conheço termina este homem contando a sua história. Ele é um pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Essa é a história dele. É ele que conta essa história. Nós temos um Deus que tem essa capacidade de fazer coisas extraordinárias no meio das crises. Ele está prometendo para pessoas, isto aí, é a presença do Senhor, é o alto refúgio, é o abrigo, é a proteção, é a nossa eterna, nosso amparo, debaixo das suas asas. Aí para trás nós contamos aquela história dos bombeiros que estavam fazendo um rescaldo na floresta que tinha pegado fogo e chegaram perto viram uma ave grande que voa, toda tostada. O bombeiro chegou bem próximo daquela ave e deu um chute com seu coturno, com a sua bota. Quando ele bateu assim, disse que 4 filhotes saíram debaixo da ave correndo. E ele ficou assustado. Esta ave podia ter voado, mas ela preferiu morrer para proteger os seus filhos. E Jesus Cristo preferiu morrer para nos salvar, debaixo das suas asas. Isto, se uma ave, um instinto materno faz isto, o instinto do amor divino faria o quê? O poder de Cristo, eu lhe responderei, a magnanimidade na vida de oração. Ele disse assim, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Na intimidade sua comigo, você pode pedir, você conhecendo a minha vontade,
eu vou fazer. Eu não vou fazer os seus caprichos, mas eu vou fazer a vontade do meu Pai acontecer na sua vida. Seus caprichos eu não estou envolvido com ele, mas eu estou envolvido com o propósito de Deus para a sua vida. Então eu vou te responder naquilo que é. Eu olhei ali para o lado e me lembrei da menina querida que está ali. E há um tempo atrás ela disse que queria um noivo. Ela está aqui hoje. E eu disse, compra uma calça para ele. E pede a Deus para encher essa calça. E ela fez, comprou a calça e botou lá. E ficou esperando. E um dia Deus trouxe um cara para vestir a calça. Ele está os dois aqui, os dois estão se conhecendo mais intimamente. Eu acho que eu vi a medida certa, não foi? É. Deus responde até essas orações que são aparentemente... Mas Ele diz que a vontade dEle é que as pessoas não sejam sós. Senhor, me dá. Então, a presença de Cristo é o alto refúgio, o poder de Cristo é eu responderei, a proteção de Cristo é eu livrarei. É um oásis de alforria, de liberdade na vida espiritual. É um lugar muito precioso. É que eu falei aqui sobre questão de libertação, não é por obrigação. Eu fui muito preso a jogos, não só ao baralho, mas a jogo de futebol, a essas coisas todas. Eu não peço ao Senhor para... Olha, eu vou tirar isso. Não, o Senhor tira. Estou aqui. Aquilo que não for útil para o crescimento o Senhor tira de mim. Arranca isto. A tua proteção é que o Senhor me livre e me deixa alforriado. E o que o Senhor não tirar, eu vou ficar com ele aí até a hora que o Senhor quiser arrancar. E a provisão de Cristo é, eu vou satisfazê-lo. Olha que coisa mais linda. Vamos ver aqui mais o texto. O verso, ele diz assim, saciá-lo-ei, saciá-lo-ei, saciá-lo-ei. Essa palavra com longevidade é com eternidade. Eu vou lhe satisfazer com a minha vida eterna. E você não vai precisar mais ficar preocupado de perder. Você está pleno. Você está satisfeito. Uma ocasião nós estávamos andando na fazenda, meu sobrinho, nós estávamos andando lá, de repente nós topamos com uma sucuri e ela estava deitadona, assim no comprido. Quando ela está nesse ponto deitadona, assim no comprido, não tem problema mais. É que ela estava com a pança cheia, ela tinha comido um veado. Não foi um viado, foi um veado. Então ela estava turja, gorda. Ali ela fica 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano sem comer, digerindo. Aquilo fica ali dentro, naquele suco gástrico dela, ela vai. Belíssima animal. Quando você comparando, quando você tem a suficiência de Cristo, você dorme tranquilo, descansado. Você não fica mais pulando de galho em galho, feito tico-tico no fubá. Você não fica mais correndo daqui para acolá, atrás de coisas que vão satisfazer, porque Ele é a nossa saciedade. Ele satisfaz a plenitude. Fui fazer um casamento ontem, mais um casamento fantástico. Eu achei muito interessante. Primeiro o noivo conseguiu, ele deve ter muito prestígio, conseguiram fechar a rua. Fizeram a capela na rua. Nunca tinha visto isso. E
estava muito bonitinho, as coisas muito agradáveis, e ele disse, vai ter uma surpresa. Mas teve mais duas. Na hora de trazer a aliança, eu dizia, agora vamos trazer as alianças. Me puseram um cachorrinho dele, com as alianças na costa, e o cachorrinho veio correndo de lá para cá, e veio, e ele pegou o cachorrinho, tirou e disse, muito interessante. Porque quanto mais eu conheço os homens, e mais eu admiro os cães. Já dizia o poeta, eu prefiro um cão amigo do que um amigo cachorro, um cachorro amigo do que um amigo cachorro. E aí fui fazendo aquelas coisas. Eu digo, mas hoje nós estamos vivendo a ditadura dos animais. Um animal vale mais do que gente. Eu não sou contra o cachorrinho, acho até muito bonitinho, interessante, mas nós estamos vivendo a falta de relacionamentos, está muito sofrida, e a gente gasta, nos Estados Unidos, eles gastam 2 vezes mais com cães e gatos do que com missões. E outro dia eu vi alguém falando que era caro pagar um encontro de 80 ou 100 reais daqui da igreja, e naquela semana ela levou o cachorro para o banho e para o cuidado e pagou 60 reais. Mas é caro levar o filho para... Coisas assim que eu não entendo. Mas eu quero um lugar que eu tenha satisfação. E o melhor lugar de satisfação é no amor de Deus, que mata a fome da gente. Então ele é a presença de Cristo, é meu alto refúgio, o poder de Cristo é que ele vai me responder, e a proteção de Cristo é que ele vai me livrar, e a provisão de Cristo é que ele vai me satisfazer, e eu vou ter alimento para sempre. Esta é a salvação para aqueles de nós que experimentam as lutas deste mundo. O Salmo 91 pode ser um chamado à intimidade com a Trindade e uma esperança diante das crises deste mundo. Não é para você abrir o Salmo, colocar lá e deixar o Salmo aberto ali, não. É para você mastigá-lo e comê-lo e orar, como Madame Guyon sempre ensinou, que nós deveríamos orar a Bíblia, orar o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pai querido, eu te dou graças porque tu me fizeste habitar no teu esconderijo, e à sombra do Senhor eu posso descansar. O meu descanso vem do Senhor que fez os céus e a terra. E então a gente vai entrar nos Salmos e orar o Salmo. Se almejamos, se desejamos muito ter intimidade com Deus, queridos, Ele promete ser íntimo de cada um de nós. E no Salmo 25:14, Ele mostra que o caminho da intimidade está na autorrevelação do próprio Senhor Jesus. Salmo 25:14. Já estou acabando e terminando este salmo, que ele é interminável. Terminando só de meditar, assim, um pouquinho na periferia. Eu acho que nós diríamos assim como o profeta Eliseu disse, as águas estão no artelho, nos artelhos. Se você andar um pouquinho mais, elas vão dar no joelho e depois na cintura. Nós não passamos dos artelhos. O Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que... A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa palavra temor aqui não é medo, é para aqueles que têm por Ele consideração, que têm reverência, reconhecimento, não é paura. A intimidade do Senhor é para aqueles que têm na sua agenda
um lugar para o Senhor, que resolveram tomar a decisão de buscar a intimidade, para buscar o Senhor. Ele disse, para estes, Ele vai dar a conhecer, Ele vai se dar a conhecer, Ele vai dar a conhecer a sua aliança. E a aliança que Deus fez conosco, a aliança eterna em Cristo Jesus, nos satisfaz, pelo menos a mim me satisfaz. Eu não preciso de sobremesa depois desse prato principal. Ele é tudo, ele é o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato. Ele é o tudo que eu preciso neste mundo de fome e de necessidade. Isto aqui neste salmo nós temos a Trindade trabalhando em nossa relação e nós vamos proclamar o Senhor, anunciá-lo. Ele vai nos tirar das algemas de Satanás e não vai permitir que Satanás seja o empecilho para as nossas vidas, e o reino de Deus vem se estabelecer dentro de nós através do mover do Espírito Santo. É isto que significa habitar no esconderijo do Altíssimo, onde nos mantemos bem escondidos e cobertos pelo abrigo magnânimo, pela alforria eterna e pelo júbilo do Todo-Poderoso que nos financia o nosso andar de cada dia. Que o Senhor nos enriqueça com a revelação de que Ele é o nosso esconderijo e nós encontramos descanso. Eu lamento profundamente e tenho orado pela Renata, a esposa do Eduardo Campos, porque com 5 filhos, um marido tirado aos 49 anos com tanta vontade de fazer as coisas, mas é que mesmo esse avião de última geração não é seguro. E não é seguro você confiar em você mesmo. Não é seguro você tentar sustentar a sua vida. Mas é seguro você confiar no esconderijo do Altíssimo. Eu não sou homem pregador que faz apelo. Eu acho que durante toda a minha vida de pregação, 45 anos foi o tempo que completei esse ano como pastor. Eu não sei se eu fiz 2 apelos ou 3 apelos. Eu não vejo nenhuma orientação bíblica para pregador fazer apelo. Mas eu vejo na Bíblia pecador fazendo apelo. No dia de Pentecostes, quando Pedro fez a pregação, o apelo foi dos irmãos, e agora, varões e irmãos? O que acontece conosco, varões e irmãos? Então Pedro disse, arrependei-vos, ou sede arrependidos, como quer uma outra tradução, pelo poder do Espírito Santo, e recebereis esse poder e você vai ser batizado. E esse batismo para mim, ele tem muito mais o sentido do batismo na cruz com Cristo, na morte, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Aí no seu lugar, você pode dizer a Deus, Senhor, eu preciso morar neste endereço. Eu não vou encontrar um outro lugar na face da terra que possa me dar segurança, senão no esconderijo do teu Filho. E concede-me essa graça, por teu Espírito, de eu poder descansar na minha trajetória, na intimidade com o Senhor. Esse pedido é seu, diante de Deus, e é Deus que responde, segundo a sua graça. Domingo que vem, eu peço que vocês estejam orando, porque nós estaremos na Bolívia. Nós viajamos dia 20 para a Bolívia, para um congresso de pastores,
E aí estaremos voltando na segunda-feira. Eu peço que vocês orem. A Bolívia é um país que todas as 3 vezes que eu tive lá, eu adoeci seriamente. Lutas espirituais e também dificuldades com as coisas que acontecem. Mas o Senhor tem nos levado lá por algum motivo. Pedia que a igreja estivesse orando para que, como diz o apóstolo Paulo, ao abrir da boca, nos seja dado a palavra do Senhor para ser o testemunho dele no meio daqueles pastores. E se o Senhor permitir, se for da sua vontade, no próxima vez que estivermos aqui, nós vamos começar a abrir as Escrituras no livro de Daniel. Eu sei que já tem alguns irmãos que estão lendo o livro de Daniel por estas razões. Vale a pena, é um livro profético, é um livro também que tem a sua base é o Messias e a redenção. Então é bom ler esse livro, e é um livro que fala para as coisas desse tempo do fim. Ele diz que era para selar esse livro e até o tempo do fim, e ele já está bem esclarecido do que tem acontecido desde o tempo quando Daniel foi para a Babilônia em 605 a.C. até hoje, mais ou menos uns 2620 anos, por aí assim, até hoje. Muita coisa aconteceu e tem algumas coisas mais a acontecer, mas nós precisamos conhecer, o Senhor está próximo. Não é para botar medo, mas é para que nós nos preparemos e tenhamos nosso passaportezinho já bem arrumadinho, e cuidado para quando ele vier. Estamos juntos, Senhor, para sempre, nos ares para a glória do Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.